Cristino Gomes da Silva Cleto nasceu no dia 10 de agosto de 1902, numa pequena propriedade rural localizada nas encostas da Serra da Jurema, situada no sítio alagoano de Mata Grande. Seus pais eram Manuel Gomes da Silva Cleto e Firmina Cleto, baianos do distrito da Glória, antigo Curral dos Bois. Poucos anos após seu nascimento, seus pais se mudaram para a vila de Delmiro Gouveia, no estado de Sergipe, a poucos quilômetros de Paulo Afonso, onde foi criado. Aos 13 anos, acusado de haver furtado uma quantia em dinheiro de sua mãe, foi violentamente surrado por seu pai, fato que fez com que fugisse de casa para as ruas da cidade sergipana de Laranjeiras, onde perambulou com fome por vários dias. Soube-se que posteriormente o dinheiro reapareceu. 4 anos depois, bastante adoentado, volta para casa e após recuperar-se, entra para o exército, mais precisamente para o 28º BC, situado em Aracaju. Em 1924, onde após envolver-se em um fracassado movimento de rebelião, comandado pelo tenente Maynard Gomes, tem de desertar para não morrer. Fugindo da lei, vai para o povoado da Lagoa do Monteiro, hoje Monteiro, na Paraíba, onde após envolver-se em uma briga de um forró, faz a sua primeira vítima fatal, a golpes de punhal. Pouco depois é preso e condenado a 15 anos de cadeia. O ano era 1926 e tinha Cristino apenas 24 anos de idade. Com a ajuda de outros presos, conseguiu fugir da cadeia, embrenhou-se na Caatinga para reaparecer pouco tempo depois no bando de Lampião, com o apelido de Corisco, dado pelo cangaceiro Jararaca, por sua capacidade de atirar rapidamente com o fuzil. Teve o seu batismo de fogo na Grande Batalha da Serra Grande, em 26 de novembro de 1926, quando um grupo de aproximadamente 100 cangaceiros enfrentou uma tropa pernambucana de 295 soldados, comandada por Manuel Neto. No combate, morreram 10 soldados e outros 14 ficaram feridos, inclusive o comandante da tropa. O bando perdeu 6 cangaceiros e muitos ficaram feridos, inclusive Antônio Ferreira. A intensidade do combate e a carnificina impressionaram Corisco, que resolveu voltar para sua terra natal. Tudo ia bem, até que chega um contingente policial com ordens de prendê-lo. Corisco, com a ajuda do filho de seu patrão, consegue fugir e volta para o bando de Lampião, no ano de 1927, onde permanece alguns dias para depois sumir do noticiário. Dentre os maiores crimes de Corisco está o trucidamento de Herculano Borges, ex-delegado de Monteiro, na Paraíba, que tinha tentado prendê-lo quando Corisco quis se refugiar naquela região. Herculano caiu-lhe nas mãos acidentalmente, em 22 de setembro de 1931, ao transportar uma carga de mercadorias, já que ao deixar a polícia passou a viver do comércio, voltando da feira semanal da Vila de Santa Rosa, na Bahia. Corisco lembrou-se da perseguição que sofrera por parte de Herculano. Não adiantou os pedidos de desculpa de Herculano, dizendo que cumpria ordens e que não tinha nada pessoal contra ele. E agora não era mais policial. Corisco obrigou-o a escrever um bilhete à família. Herculano chorava desesperado, pedindo que não o matasse, pois tinha filhos para criar. Corisco matou-o com todos os requintes de perversidade. Primeiramente, o amarrou de cabeça para baixo, numa árvore, de braços e pernas abertas. Depois, lentamente, tirou-lhe o couro à ponta de punhal. Jogou-lhe água no rosto quando o mesmo desmaiava, com o intuito de fazê-lo sentir as piores dores possíveis. Prosseguindo com a barbaridade, cortou-lhe as mãos, os pés, as orelhas, furou-lhe os olhos, cutucou-lhe por várias vezes com a ponta do punhal, e quando percebeu que Herculano estava prestes a morrer, já que restava pouco sangue nas veias, decepou-lhe a cabeça e os membros, além de abrir-lhe o tórax, expondo as suas vísceras. Finalmente, espalhou os restos do corpo de Herculano num raio de 10 metros, espetando os pedaços em estacas. Achando pouco, saiu avisando aos moradores da região que mataria aqueles que enterrassem os restos mortais de sua vítima,
que só foram enterrados quando encontrados por uma volante pernambucana. O seu grupo juntou-se aos de Português, Pancada, Moderno e Gato, quando este, no dia 27 de setembro de 1936, invadiu a cidade de Piranhas, em Alagoas, na tentativa de libertar Inacinha, que havia sido presa pela volante de João Bezerra. No ataque, o cangaceiro Gato, por extrema malvadez, assassinou 12 pessoas, sendo ferido também e morrendo em consequência desse ferimento. Corisco ainda praticou muitos crimes monstruosos, o que o fez alvo da perseguição de muitas volantes. Casou-se oficialmente com Dadá em 1937. Corisco estava a cerca de 1 quilômetro de Angico, onde estava acoitado o grupo de Luiz Pedro, Zé Sereno e Lampião. Corisco tinha recebido um bilhete marcando o dia da reunião para 28 de julho de 1938. O motivo era coordenar as ações dos grupos para fazerem algumas execuções punitivas, já que alguns coiteiros e esses companheiros os estavam traindo, além de prepararem uma emboscada para matar Zé Rufino, o maior inimigo de Lampião. Corisco aguardava o canoeiro que atravessaria o riacho Angico com o seu bando para realizar o encontro. Não quis acoitar-se no mesmo lugar que Lampião, por 2 motivos. Primeiramente, a inimizade entre Maria Bonita e Dadá estava se tornando insuportável. Maria sempre chamava Dadá de nega-pau, com o intuito de provocá-la. Em segundo, o lugar onde estava o coito de Lampião era chamado por Corisco de cova de defunto, já que só tinha uma saída. Quando se preparava para embarcar com o seu grupo, Corisco foi surpreendido pelo som de vários disparos. Ficou furioso por não poder dar ajuda ao líder, resignando-se em aguardar o desenrolar dos fatos. Logo depois encontrou-se com alguns cangaceiros de Zé Sereno que lhe contaram toda a história da emboscada. Ficou triste e furioso, jurando vingar a morte do chefe e de seus companheiros. Depois de muito pensar, concluiu que o massacre de Angico aconteceu graças à traição de algum coiteiro. Indagou a coiteiros, amigos, rebuscou e revisou um a um todos os coiteiros e contatos de cangaceiros da região, chegando ao nome de Domingos Ventura, por 2 razões. A primeira foi a morte meses antes, na mesma região, dos cangaceiros Serra Branca, Eleonora e Ameaça, vítimas de uma emboscada. A outra foi a de que o velho Domingos trabalhava na fazenda Patos, pertencente ao avô da esposa do tenente Bezerra, que comandou a polícia em Angico. Não vacilou mais e preparou logo o plano para a vingança. No início do mês de agosto, surgiu inesperadamente no terreiro da casa de Domingos. O vaqueiro estava no mato, à procura de algumas reses desgarradas. Quando voltou em companhia dos seus filhos Manuel, Odon e José, foi preso e amarrado, sendo todos 4 decapitados a golpe de facão, pouco depois de ouvir as acusações de Corisco, que estava visivelmente embriagado. Corisco ainda matou mais uma filha de Domingos, de nome Valdomira, além de sua mulher Guilhermina, que fora antes violentada e decapitada. Escaparam apenas 2 filhas menores, graças à intervenção de Dadá. Depois foi organizada uma grande festa ao som de uma gaita e de uma viola. Até o raiar do dia eles dançaram e beberam ao lado dos cadáveres. Depois Corisco mandou que um dos seus cabras fosse até a casa do velho João Crispim, outro morador da fazenda. Crispim, ao chegar, pôs-se a tremer, pedindo a Corisco que não lhe matasse. Corisco explicou que não o queria matar e que a sua missão era levar 6 cabeças dentro de um saco e entregá-las ao tenente João Bezerra com um bilhete. Segundo a Mauri Corrêa de Araújo, entre outras coisas, o bilhete continha: as cabeças são para o tenente Bezerra fazer uma fritada. As mulheres foram mortas para vingar Maria e Edendina. O tenente não estava em Piranhas, pois tinha ido à capital alagoana receber sua promoção para o posto de capitão pelo sucesso em Angicos. O fato serviu para mostrar que o cangaço, apesar do golpe sentido com a morte de Lampião, não estava morto, e que dias de luta ainda aguardavam daqueles que se comprometiam em extingui-lo. Após a morte de Lampião, Corisco enveredou pelo caminho do alcoolismo.
Vivia sempre embriagado e de mau humor, tratando seus companheiros com descaso e desprezo. Nesse tempo, intensificaram-se as apresentações de cangaceiros à justiça. Zé Sereno entregou-se com todo o seu bando, 26 pessoas, entre homens e mulheres. Outros se entregaram em Jeremoabo, na Bahia, e apenas 2 grupos ainda permaneciam ativos. O de Corisco, que não queria se entregar, pois temia uma traição e ser assassinado por algum soldado, já que muitos parentes de suas vítimas se agregaram a muitas volantes para se vingarem da morte de seus parentes. E o de Labareda, que só viria a se entregar em 1º de abril de 1940, juntamente com 8 companheiros, dos quais 4 mulheres, depois de ter a garantia da polícia baiana que suas vidas seriam poupadas. Antes de se entregar, assassinou friamente a golpes de martelo, depois de estrupá-la, na frente de seus filhos pequenos, a mulher de um ex-coiteiro perto de Bebedouros, na Bahia. Estava agora, dos grandes grupos de cangaceiro, somente o grupo de Corisco, que continuava a agir nos sertões baianos. Em agosto de 1939, tem um combate com a polícia perdendo 3 cangaceiros. No final de outubro do ano de 1939, em combate com as volantes baianas de Antônio Recruta, Cabo Miguel e de Besouro, no sítio Lagoa da Serra, em Sergipe, Corisco foi ferido gravemente nos 2 braços, vindo a ficar totalmente inutilizado para atirar de fuzil. Não restava mais nada para Corisco fazer, senão abandonar o cangaço. Entre as opções, 2 martelavam sua cabeça: entregar-se ou fugir. Preferiu a última. Fugindo em direção ao estado de Goiás, acompanhado de Rio Branco, sua companheira Florência e uma afilhada, filha de um coiteiro que residia nos arredores de Bebedouros, na Bahia, Corisco era o último grande cangaceiro vivo em atividade, embora foragido. Era, portanto, a última chance de riqueza e fortuna para os caçadores de cangaceiros, já que todos sabiam do verdadeiro tesouro que Corisco transportava em seus bornais. Segundo Dadá, essa fortuna era composta de mais de 2 quilos de ouro e cerca de 300 contos de réis, uma verdadeira riqueza. Zé Rufino estava em Pernambuco quando soube que Corisco estava fugindo. Juntou sua gente e viajou rumo à Bahia, em busca do ouro de Corisco. Encontrou-o sozinho com Dadá e a menina, já que Rio Branco e sua companheira tomaram outra direção um dia antes, no sítio Pulga, em Brotas de Macaúbas, alto sertão baiano, perto do Rio São Francisco. Existe outra versão de que Rio Branco e Florença estavam próximos do local, pois tinham ido buscar água e, ao ouvir os tiros, se embrenharam no mato e conseguiram fugir. Quando Corisco percebeu que era volante de Zé Rufino, saiu correndo desesperado em direção ao mato. Dadá foi ferida no calcanhar, caindo e ficando a gritar no chão, mandando que Corisco corresse. Corisco foi atingido em cheio por uma rajada de metralhadora, disparada pelo soldado José Pereira Leal, mais conhecido por Murundu, ficando à beira da morte. Morreu cerca de 20 minutos depois, ainda dizendo que não se entregava. Dadá foi presa, conduzida a Jeremoabo. No caminho, a ferida gangrenou, tendo que ser amputada a perna por causa da infecção que aumentava. A data desse fato não está ainda definida. Em suas entrevistas, Dadá a fixa em 5 de maio de 1940. Por sua vez, Zé Rufino, o matador, diz que foi no dia 25 de maio de 1940, enquanto que a certidão de óbito, lavrada no cartório do registro civil do município de Miguel Calmon, diz haver a mesma acontecido em 25 de maio de 1940, por volta das 17 horas, por tiros de metralhadora no abdômen. Corisco foi enterrado na Caatinga, tendo seu túmulo profanado 2 dias depois, para que sua cabeça fosse cortada e estudada pela medicina forense baiana, ficando exposta no Museu Nina Rodrigues, em Salvador, durante muitos anos. Com a morte de Corisco, fechou-se a cortina do Nordeste cangaceiro.